existe toda uma comunidade, uma associação por trás da gente. E nós também não podemos deixar de entender o nosso papel como gestor, como presidente, de tudo aquilo que nós colocamos na arena, apresentamos, de todo o empenho e dedicação, sem desmérito a ninguém, mas nós falamos de uma festa totalmente visual. Então, o festival ele evoluiu muito ao longo desses anos todos. Hoje tentam rotular a apresentação do Caprichoso como carnaval, como não sei o quê. Nosso festival era uma brincadeira de rua no fundo do quintal ao redor de uma fogueira. Depois foi evoluindo para novas cenas, novos quadros. Aí um momento a Arena do Bombódromo ela não tinha alegoria, mas ela era repleta de porta-bandeira, de mis, de destaques, de capacetes que virou tuxauas. Ela foi buscando essa formatação do espetáculo ao longo desses anos todos. E da década de 80 até hoje se potencializou muito o visual alegórico. Esse visual alegórico ele é construído por ferro, saco fibrado, cola, a tinta é a mesma, o isopor é o mesmo, a carretilha é a mesma, o material que é usado em um é usado em outro. A forma indistinta de como se aplica o material ela é conceitual de cada grupo, mas não tem a riqueza e a pobreza, não tem o beneficiado e o prejudicado. Eles são iguais, são receitas iguais. Mas como gestão, a gente sabe muito bem colocar a receita e aplicar aquilo de tudo que vocês visualmente presenciaram dentro da Arena do Bombódromo. Não vamos aqui gerar discursos de narrativas, de tentar fazer com que vocês vejam o que vocês viram. Opinião pública, pontuou. Caprichoso é o favorito dessa disputa, por mérito. Então, tentar desconstruir os artistas, filhos da terra, soldadores, escultores, pintores, costureiras, para dizer que um é tradição e o outro é carnaval, é o mesmo espetáculo, só que um consegue ter mais requinte de acabamento, mais apuro estético, finalizações, busca possibilidades para engrandecer ainda mais o espetáculo, não fica na mesmice. O Caprichoso, ele tem um papel muito importante no Festival de Parintins. Fazer crescer o festival, fazer impulsionar cada vez mais parceiro, cada vez mais mídia investindo, cada vez mais pessoas chegando para alocar sua marca como parceria dentro do festival, por tudo aquilo que o Caprichoso entrega. Eu não viria para Parintins para assistir um boi só. Com a textura, com a forma como é apresentada, porque é como se eu estivesse vendo um déjà vu de tudo que eu vi ano passado, ano retrasado e ao longo desses anos. Então a gente sempre vai buscar, nós não vamos recuar 1 milímetro daquilo que nós nos propusemos a ser e a fazer. O Caprichoso, ele pensa diferente, ele é diferente, tem mais de 100 anos de história, acompanha a evolução cultural, artística, cenográfica. Existe uma identidade peculiar do Caprichoso, como existe também a do boi contrário. Em relação a ser belezas distintas, eu até discordo, porque um boi bem acabado, ele vai pontuar melhor que um boi que não está acabado, é óbvio. Vai buscar desculpa em cima de quê para justificar alguma outra coisa. Eu queria fazer um pouco essa introdução, antes de eu falar as coisas que eu tenho para falar aqui. O Caprichoso ele foi prejudicado pela comissão julgadora do festival. E nós estamos aqui sim, a gente vai avançar de uma forma até em silêncio, nós como administração, como gestão, para que a gente não crie ruídos com parceiros, com possibilidades, mas não é o não saber perder, é não deixar de ser roubado, prejudicado, detonado. Minha vida inteira aprendi a perder. A derrota ela fez eu levantar várias vezes, fez eu melhorar várias vezes. Eu não me acovardo com derrota, mas também eu me protejo para mim não ser prejudicado por qualquer pessoa gratuitamente.
Isso não faz parte da minha vida. Eu cresci dentro de um barracão, eu vivi a minha vida inteira em barracão, eu acompanhei a evolução alegórica desse processo toda, para nós chegarmos aqui. Hoje alguém vem tentar desconstruir para gerar discurso, para justificar 2 jurados que acabaram com o festival, que vieram para cá com o posicionamento, simples fato, de dar vitória ao outro boi. Não sei, não é de conhecimento de vocês. Primeira relação de jurados vazou para o boi contrário, foi eliminado. Segunda relação de jurados, que é onde eu quero, é o X da questão. Nós mandamos ontem à noite um ofício. No dia 24/6, eu e o presidente Fred Góes, em uma reunião com o juiz, presidente da comissão e prefeito, em uma sala trancado a 5 pessoas, aonde foi colocado uma relação de nomes para que nós pudéssemos fazer veto. Cada boi tinha o direito ali a vetos, e assim foi feito. Cada boi vetou o que tinha que vetar, e os outros jurados, nomes possíveis jurados, foram colocados para sorteio. Foi feito o sorteio dos 10 nomes, 9 jurados e 1 presidente da comissão, e também foi feito 2 suplentes para cada bloco, caso desistisse a comprar passagem em cima da hora ou tivesse algum processo de impugnação ou correlação nesse sentido, que cada boi pudesse pedir para tirar e provar que pudesse pedir para tirar, tinha os suplentes na ordem já sorteada para ser colocado. Vai-se para compras de passagem e hospedagem desse grupo de pessoas. Mais uma vez, existe um vazamento para o outro lado, aonde esses nomes que foram vazados, de alguma forma não agradaria o grupo que ia ser julgado do lado de lá, e houve a mudança. Sem chamar eu, sem chamar Fred, foi selecionado 9 jurados, e no meio desses 9 jurados vieram pessoas que vieram prejudicar Parintins, vieram prejudicar a cultura do Amazonas, não vieram prejudicar o Caprichoso. E nós solicitamos a abertura desse envelope, para depois que nós tivermos em mão a abertura desse envelope, a gente possa fazer as devidas perguntas: por que foi feita a troca, e já se tinha algum nome suspeito, não usar os suplentes para colocar no nome dos suspeitos que poderiam estar corrompidos por vermelho ou por azul. Então aquela relação foi jogada, esse envelope ele está na prefeitura, e eu queria pedir a ajuda de vocês para que a gente pudesse fazer um movimento via mídia para todo mundo ter conhecimento ao nome desses jurados, que eram os jurados que deveriam ter julgado o festival de 2025. Avançando, depois de tudo isso, nós não tínhamos mais o que fazer, por comprometimento com os parceiros. Nós sabíamos que tinham 2 jurados. Marco Moreira tem um dossiê que depois a Bruna vai encaminhar para vocês. Esse dossiê nós mandamos, solicitamos, pedindo a retirada dele, que ele tem um vínculo real com pessoas de lá. E a jurada? Rio-Nara, isso. Obrigado. E a Rio-Nara, pelo seguinte fato dela ser uma pessoa evangélica, os advogados estão atrás do real currículo dela, a gente acredita que seja um currículo fake, montado, que ela não tem formação alguma, uma pessoa que vive do mundo da arte, ela vive do mundo da arte para sempre. Virou evangélica e veio fazer o que fez aqui, manchando o nome da igreja, da sua religião, de pessoas que realmente são evangélicos e sabem muito bem como um evangélico se comporta de verdade. E essas 2 pessoas simplesmente acabaram com o festival. Há indícios, assim como um boi tem informação de um lado, o outro boi tem informação de outro lado. Isso é real. Isso é real. E numa dessas narrativas entre um lado e o outro, chegou ao nosso conhecimento que alguém de um corpo da comissão lá do garantido, ele iria dizer para ela qual nota ela teria que dar e como ela teria que justificar aquelas notas. E tudo que foi falado está com data, quando chegou o dossiê, se vocês verem a nota, está tudo lá. Ela seguiu à risca.
Ela pegava um papel, um dia eu estava observando, ela pegava o papel, ela colocava no vidro da cabine, para mostrar que ela estava fazendo as anotações, tendo uma bancada embaixo para ela anotar. Então, vão passando o recibo de muita coisa para a gente. Numa dessas mudanças desses jurados que estavam sorteados, que foi cancelado, deixa eu lembrar o nome aqui do jurado, o jurado Tardelli, que era uma das pessoas que viriam para Parintins, e o Tardelli, ele esteve em Parintins. Ele veio a Parintins. Nós trouxemos o Tardelli para Parintins. Nós nos comovemos. Era muito importante. Sempre para a gente quer crescer. Nós queremos evoluir. Ponto de vista diferente de pessoas que vão falar para a gente aquilo que a gente tem interesse em aprender para fazer o festival evoluir. O Guilherme recebeu um telefonema de alguém da comissão julgadora. E se vocês fizerem contato com ele, ele pode reafirmar isso para vocês. Alguém da comissão teria falado para ele a seguinte frase: complicado um boi ganhar 4 vezes seguido. É complicado um boi. E essa fala ecoou para outras pessoas, para outros jurados. Os 2 jurados, tanto a Rionara quanto o Marcos Moura, os 2, eles apagaram tudo da rede social deles. Ficaram low profile agora, ninguém sabe mais nada deles, o que eles fazem, o que eles vivem. Por quê? Porque fizeram algo muito errado. Quem não comete erro, não se esconde. Justifica. E é um outro ponto que quando vir, vocês vão rir, é da justificativa para justificar como se tivesse tido só um boi na arena. A coisa foi kamikaze, a coisa ela foi programada para acabar com o caprichoso, para fazer o caprichoso ser derrotado, mesmo tendo apresentado o maior espetáculo dos últimos 10 anos. Alegoricamente falando, coreograficamente falando, os nossos itens, chega a ser cômico, o Patrick pegar 9.8. Todo o respeito que eu tenho ao Davi, pegar 10, esquecendo letra, falhando voz, 2 levantadores cantando ao mesmo tempo na arena. Gente, nós estamos num tempo que nós não podemos deixar isso acontecer. Milhares de pessoas são apaixonadas. Centenas de pessoas, milhares de pessoas dependem economicamente dessa festa. Nós não podemos deixar a festa cair em descrédito. Nós não podemos deixar essa força toda nos acovardar. Maltrata demais. Maltrata demais. Só ver outros pontos, fui fazendo anotações. Além dessa fala, houveram algumas reuniões, não sei se o prefeito estava presente ou não, onde só o boi contrário reuniu com a comissão ou com o prefeito. Isso aí nós não temos tanta certeza. Mas que as reuniões houveram. Porque muitas mudanças dessas que aconteceram foram porque essas reuniões aconteceram. Nós apontamos, na época que houve a mudança da presidência da comissão, nós não fomos oficialmente informados quem era o novo presidente, quem seria a nova comissão, o que teria acontecido. Eu, em uma reunião, pós essa confusão toda, lá pela quarta-feira, eu fiz 2 perguntas ao prefeito. Prefeito, houve vazamento dos nomes que foram sorteados? O prefeito desviou a resposta. Se conversamos outros assuntos, perguntei de novo, prefeito, houve vazamento de nota? Ele pediu que eu me tranquilizasse, que estava sendo resolvido da melhor forma. E nós confiamos. Aí, eu falei, veio o festival, já falei. Festa, efeitos. De ontem para cá, vocês perceberam que o engajamento do roubo da
da forma como foi conduzida a apuração do festival, ela teve muito mais engajamento do que a própria conquista do Boi Contrário. E muitos do Boi Contrário não comemoraram, porque não se viam campeões. O respeito, ele tem que se existir. Não pode ser vitória a qualquer custo. Principalmente uma vitória onde existem muitos erros. Um vai avançar e outro vai continuar do jeito que está. Não tem como as coisas continuarem desse jeito. Nós vamos avançar juridicamente com esse processo. A gente tem provas muito robustas de tudo aquilo que nós pedimos. Na quinta-feira, eu mandei para o prefeito Matheus, como eu não tinha acesso à comissão, mandei um dossiê da jurada de como ela ia fazer, o que ela ia fazer e por que ia fazer. E o reflexo da apuração, das notas que ela deu, vai condizer com o dossiê que nós entregamos na quinta-feira, dia da festa dos visitantes, dia 26. Então, nós tentamos defender o festival, nós só não tivemos voz, nós não fomos ouvidos. Fizeram uma cortina de fumaça apontando o erro dos jurados do bloco C. Se vocês analisarem o bloco C, foi um bloco até equilibrado demais para jurados que iriam prejudicá-los. Alegoria, não estou dizendo que o Caprichoso não teve erro. Nós tivemos erro, sim. Mas para o comparativo de despontuação, foi absurdamente grande. Num bloco onde o Caprichoso é o bloco dele mais forte. Então foram muitas e muitas coisas, meus amigos, que aconteceram. E vocês são parte muito importante hoje para todos nós, para que a gente possa pensar ao longo desses meses como é que nós vamos estar no próximo festival. Volto a falar, o Caprichoso não recua um passo, né, presidente? De tudo aquilo que nós vamos que nós nos propusemos a fazer. Nós vamos continuar avançando, fazendo o melhor da gente, fazendo a melhor entrega, agradecendo aos parceiros. Não vamos cometer ato de irresponsabilidade, como foi cometido agora contra o Caprichoso. Nós não vamos ganhar festival a qualquer custo, nós vamos ganhar sempre festival por mérito, por muito trabalho, muita dedicação, muito empenho de todos nós. Essa é a nossa maior prestação de conta. Parintins, sem esse festival, é uma ilha no meio do nada. Parintins viraria, sabe Deus o quê? O festival está para Parintins, como o Beto Carreiro está para alguma cidade no sul. Ela impulsiona economicamente falando o município, o turismo, essa cadeia econômica que envolve toda essa engrenagem que é a cultura parintinense. Então, se nós não começarmos, quando eu falo nós, eu falo todos nós, vocês da imprensa, nos ajudem. Nós precisamos moralizar, nós precisamos cuidar do nosso maior patrimônio. Nós não podemos deixar acontecer. A derrota, ela não me incomoda. Eu já fui derrotado muitas e muitas vezes na minha vida. Em Parintins, no carnaval, no futebol, em vários outros lugares. Ela me fortalece. Mas eu não vou ser covarde de aceitar uma derrota manipulada, orquestrada, pensada, aonde ela só faz achatar o festival. E reitero o meu compromisso com todos os parceiros, de ano que vem nós apresentarmos um grande festival de novo, para que a gente possa, mais uma vez, sair do bombódromo campeão e vitorioso do povo. Presidente, como é que o senhor percebeu que tinha que intervir aquela apuração? Qual foi o momento que o senhor percebeu que não dá para suportar mais? Era muito óbvio, né? A gente ter apontado 2 nomes como possíveis nomes que fariam aquilo. E a mulher, no primeiro dia de festival, no momento que eles estão conhecendo o festival, o histórico estatístico, ele é muito pequeno a despontuação na primeira noite de festival. O festival ele se decide na segunda e na terceira. Então, primeira noite o jurado está conhecendo, está entendendo, eles não colocam o pé no acelerador. E ela colocou e ele colocou. Quando ele dá um 9,8 para o Patrick,
Como? E o Davi, 10. Esse Marco já foi jurado em outros? Ele é amigo de um ex-jurado, que depois vocês vão ter acesso a esse relatório, esse dossiê da relação, aonde ele se encontra, aonde ele linka com o garantido. Presidente, o senhor disse que teve muitas informações, inclusive com o dossiê que foi entregue para o município em relação à estrutura de dados. Em algum momento, antes do início da festa, ou até mesmo, por que não antes do início da apuração, o senhor não pensou em chamar o conhecimento das informações que o senhor traz para a público agora? Mas são 2 pontos aí. Ponto 1, nós entramos pedindo o indeferimento do jurado Marcos, porque ele tinha muito conteúdo robusto da relação, tendo em vista que a outra, ela quando veio, ela veio muito bem preparada, ela limpou a vida dela, ela zerou, não deixou rastro. Mas as informações continuaram chegando. Hoje o Brasil se torna pequeno quando se trata de falar de Parintins. Todo mundo conhece todo mundo. Então, por causa disso, nós entramos, foi indeferido o nosso pedido de troca de jurado, foi pedido. O dela realmente foi só comunicado ao prefeito, não teve um pedido porque não tinha uma prova, a não ser um relatório verbal do que ela iria fazer, como ela iria fazer. E da falta de currículo dela também era uma das coisas que nós pedimos que fosse reavaliado. Aí você imagina uma pessoa que vem julgar o Festival Folclórico de Parintins. No nível que, no formato Parintins, é o maior festival cultural do Brasil. Todo mundo conhece o Festival de Parintins. Então, como é que você traz uma pessoa que há mais de 16 anos não é envolvida em arte, algum tipo de arte, quando tinha faixa etária de 20 anos, ela fez alguma coisa que ainda não se comprova isso, mas nós vamos tentar buscar para ela comprovar se realmente ela tem aquilo ali. E sem contar com a pobreza de um currículo para julgar o que ela veio julgar. A gente não precisa nem explicar muito. Os dados eles vão estar aí. E você pega os dados e analisa as notas, a despontuação que foi feita aos nossos itens. Quando eu vi a despontuação nos itens, no bloco B também, a gente ficou muito preocupado. Ficamos muito preocupados. As coisas vinham de uma tal forma que não tinha como. É como se tivesse sido só um boi na arena e o outro errou tudo. Nos últimos festivais, você tinha até um parelho mais de julgamento. Um parelho mais de julgamento. O senhor acha que o prefeito não deu voz ao Caprichoso? Sim, não deu. O prefeito não deu voz ao Caprichoso. Ele poderia ter ouvido o Caprichoso. Para mim, ele ouviu mais um lado que o outro. Quais são os direitos legais que o senhor tem para pedir a abertura desse envelope que se encontra? Nós mandamos um ofício, ele é de conhecimento público, eles não podem negar esse documento para nós. Ele precisa mostrar para nós que esse documento está lá na prefeitura, ele vai abrir e vai justificar para a gente o porquê que foi feito a troca de jurados em cima da hora, jurado com passagem comprada, e nós tínhamos 6 jurados para fazer a troca de 6 jurados. Nós pedimos agora para trocar 2, não foi para trocar 6, a gente só queria trocar 2. Mesmo que no somatório de todas as notas o resultado fosse outro, mas está maculado o resultado do festival. Está às claras, está às nítidas. Eu quero fazer um apelo aqui a todos os órgãos judiciários que possam debruçar e dar uma olhada sobre isso com muita atenção, MP, para que a gente possa olhar e fazer justiça. Tem que zerar esse festival, precisa ser zerado esse festival. Tem que zerar e começar um outro festival com um novo formato de julgamento, porque esse formato não existe mais a mínima condição. O jurado vem aqui, vota, vem embora, é amigo de A e de B, já vem orquestrado e acaba acontecendo o que aconteceu. Em 2015, houve pela primeira vez, pelo menos que me recordo, a judicialização do resultado do festival, e feito pelo garantido. Uhum. Que não teve o resultado favorável ao pedido daquele do boi. O senhor acredita que a judicialização, mesmo com as informações que o senhor Olha, tem, eu vai acredito em um momento diferente. Eu acho que lá não foi jurados, né? Hoje é jurados, né? Ou foi jurados, não me recordo bem a memória. Mas eu acredito que se faz necessário. A gente está aí 10 anos
Se passaram 10 anos, a gente vive um novo momento, um momento mais justo, mais verdadeiro, mais equilibrado. Nós não estamos falando de uma maioria. O Amazonas hoje ele é dividido em duas cores. A gente acha que é só uma festa, uma brincadeira, mas é uma festa muito séria. Volto a falar, a gente circulado em Parintins, na época do festival, para mais de 150 milhões na economia do município. Que brincadeira gera isso? Aí na hora que a gente começa a macular o festival, a gente começa a perder parceiros, e a gente começa no futuro próximo essa economia achatar. Todos nós somos responsáveis. Comemorar, todo mundo vai querer comemorar, mas é indiferente. É indiferente para mim. O momento é indiferente. Se... O senhor tem conhecimento sobre uma multa de 100 mil reais que possa existir para jurados que cometam alguma irregularidade? Marconde, confesso que não. Nosso corpo jurídico foi hoje para Manaus, está indo em lanche, era para estar na coletiva para dar um suporte para nós aqui na questão regulamentar. Mas se tiver, nós vamos cobrar isso também, é importante saber. Eu quero saber sobre de quem vai se sustentar essa ação do Bolsa. Se é em cima dos dois jurados ou em cima do resultado geral? Não, em cima dos dois jurados. Em cima dos dois jurados. No caso, seria impugnado só o resultado dado por esses dois jurados, porque não tem como haver uma outra votação. Não, eu acho que zeraria o festival. Anula o festival. O resultado do festival foi maculado. Então zera. Ano que vem vai tudo para o embate de novo com outro formato de julgamento. Presidente, o Caprichoso ele rompe com esse formato de julgamento do festival. E se sim, ele já tem uma ideia de como pode ser um novo formato, já que... Márcio, isso vai ser amplamente discutido, mas que está rompido, tá. Não existe mais a mínima possibilidade de julgar dessa forma. Não tem como. Presidente, o senhor tem conhecimento de que a forma que são formados, que é a forma que é formado esse banco de dados para selecionar jurados, esse banco de jurados que tem, não tem uma forma que já se consultar o currículo, como o senhor diz, né, é um currículo duvidoso dessa jurada, mas ela fazia parte de um banco de dados, né, de um banco de jurados para o Festival Folclórico de Parintins. Se ela não tinha currículo suficiente, como ela fez parte desse banco de jurados? Eu acho que essa pergunta você tem que fazer à comissão organizadora. Eu acho que é para eles que tem que perguntar. Foi eles que escolheram. O que nós sorteamos, que foi a roleta russa, está dentro do envelope guardado. É esse que nós precisamos abrir para a gente entender quem realmente era e por que houve, naquele momento, anulação. Eram 16 jurados. Esse foi sorteio, mas nesse sorteio nós tivemos direito a veto. O presidente Fred teve direito a veto, eu tive direito a veto nos 3 blocos. Jurado que a gente não analisava o currículo, isso não é legal, quero que vete esse, quero que vete esse, quero que vete esse. Isso nós fizemos. E foi feito sorteio, e isso está dentro do envelope. Assinado nesse dia que foi feito esse sorteio. Presidente, houve aí um apoio do governo federal por meio do Ministério de Cultura. Para evitar esse tipo de situação, de escolha de jurados, até mesmo da comissão organizadora, que coordena aí essa escolha de jurados, já não seria o momento de jogar essa responsabilidade também para o Ministério da Cultura, para fugir um pouco dessa regionalização? É algo que vai ser amplamente discutido. Não é algo que a gente vai decidir agora, vai ser desse formato. Não tem como ser desse formato. Vai ser amplamente discutido entre os dois bois, a comissão julgadora, a comissão organizadora, que envolve o governo do Estado. Não existe uma deliberação de um lado só. Quero que seja assim, não. Vai ser muito conversado, discutido. É algo amplamente, exaustivamente também debatido, porque isso vai mexer em regulamento. O formato que hoje está amarrado em regulamento. E a gente precisa abrir regulamento. Claro, pode fazer anexo também ao regulamento, mas nós não podemos
ir para um festival onde os bois não têm direito a veto, sabendo que está acontecendo algo errado. Presidente, os jurados são da região, são de muitos estados. Vários estados, Brasil todo. Acho que às vezes vem até gente de fora do Brasil. Que eu acho que a próxima saída do festival é tentar buscar pessoas da arte, visuais. Também está trazendo antropólogos para julgar beleza plástica. Não é o perfil deles. Eles vão julgar. Esse é o perfil dos festivais passados. Eles vão julgar a história, o conteúdo, mas tem que ser visual. Para que a gente possa falar de engrandecimento do espetáculo, a gente quer que seja visual. Tem que ser alguém do meio artístico que realmente saiba olhar para uma escultura e dizer: aquela escultura está sem braço, aquela escultura está parecendo ferro no pescoço. Olha, aquela treliça ali, ela veio no ferro, ela poderia estar encapada. Olha, caiu uma escultura ali, não é movimento não, ela caiu. Então são situações que precisa de alguém do meio artístico para chegar aqui. Uma outra possibilidade é trazer 9 jurados por noite, manter um presidente, manter os suplentes, traz 9 por noite. Presidente, o senhor, essas ações que o Caprichoso estuda, entrar na justiça, existe a responsabilização pessoal desse jurado? Sim, sim, principalmente dela. Se o currículo dela foi fake, é falsidade ideológica. Mas vamos buscar, vamos fazer um BO, vamos analisar, vamos ver. Ele também, pedimos a impugnação dele, talvez não caiba, porque não foi responsabilidade dele ali, mas a ela sim, por currículo falso. Presidente, o BOI já tem as justificativas que ela teria dado para os gestores? Ainda não, a gente vai solicitar hoje da comissão para que eles passem para a gente. Ano passado teve muito atraso, eles seguraram, prenderam, e coisa que a gente não quer deixar esfriar, a gente quer ter a justificativa na mão, até para fortalecer mais esse momento. Presidente, o regulamento prevê a anulação do festival em algum ponto do regulamento? Se sim, a gente deve ter uma resposta aí, quanto exatamente, e se não, quais são os procedimentos que o Boi Caprichoso pensa em fazer? Já vai ser jurídico, algo totalmente jurídico. A gente vai chamar o MP, mostrar a lesão que foi feita à cultura, aos trabalhadores, aos artistas, envolver eles para que eles abracem a nossa causa e a gente possa avançar com isso. Vamos também fazer uma peça com tudo para entrar no ofício Parintins para que a gente possa ver. Mas que a gente vai fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Claro, com muita responsabilidade, todos os passos eles vão ser tomados. Nós não vamos ferir regra alguma, mas o que a gente não pode ficar aqui é fingindo que nada aconteceu. Pelo que o senhor também apontou, presidente, o senhor falou que havia um claro conhecimento por parte de membros do Boi Garantido, né? Como que o senhor verificou e analisou a postura da direção do Boi Garantido ontem, após aí o reconhecimento, né, a oficialização do título dado do Boi Branco? Eu acho que eles precisam se olhar um pouco no espelho. Eu acho que é importante, sabe, entender o que eles entregaram, o que nós entregamos, para a gente ir para o comparativo. Os 2 bois erraram, sim. Erraram. Mas um errou mais que o outro. Agora, a entrega final, o apuro estético do Caprichoso era muito superior. E vocês podem confirmar isso, quem não teve a oportunidade, que estava trabalhando, mesmo com todo o filtro da crítica para tentar levar o melhor para o telespectador, dá para ver uma diferença bem gritante em relação a um boi e outro. Presidente, sobre o banco de jurados, já indícios de ciclos viciosos, após esse banco de dados geral zerado, e começar do zero mesmo? Olha, eu acredito que o formato ele vai ser muito diferente. Eu acredito que a gente vai buscar possibilidades de fugir da linha banco de dados de jurados. Como tu propriamente fala, ele tem seus vícios. Sim, tem seus vícios. A gente não pode generalizar, tá? Não é algo que a gente vai generalizar, porque tem muita gente honesta que precisa, às vezes, participar de um festival como o Parintins, tem interesse em conhecer, coloca o seu currículo lá, quer vir julgar honestamente, quer fazer currículo em cima da vinda dele para cá, que para algumas pessoas que são acadêmicas isso é muito importante. Então são vários e vários fatores que envolvem essa questão dessa adequação, dessa mudança. Esse ano o festival marcou recorde com relação a patrocinadores, né? Qual é a preocupação do Boi com relação à imagem dessa festa que vocês estavam? Bem, eu volto a falar,
não é querer, sabe, me achar o nosso trabalho, achar tudo aquilo que nós pensamos. Mas nós temos uma consciência muito clara e transparente de tudo aquilo que nós entregamos. Muito, e não fui eu que falei pro Eric, o Eric falou para mim, não. Várias e várias pessoas vieram falar. Vários e vários comentários na rede social dizendo, eu até tentei torcer pro meu boi, mas o boi caprichoso estava melhor. Ontem mesmo, antes da apuração, o boi contrário não tinha convicção que ganharia o título. Teve convicção quando começou a abrir as primeiras notas. Começou a acreditar, sonhar, né? E nós conseguimos, ali naquele momento, que nós já sabíamos o caminho que ia ser trilhado, nós declinamos. Eu não vou ficar participando de uma apuração onde eu sei o resultado, de que forma vai ser. Aí eu vou ficar assistindo Patrick, a dedicação que esse cara teve ao longo dessa temporada, das meninas, Caetano, Edmundo, de todos os outros meninos que se dedicaram, se afastam da família para dar o melhor e chegar lá e despontuado porque, de repente, sei lá, o Pix caiu? Não sei. Então, são coisas muito escancaradas. Está muito escancarado. Presidente, falando do Pix, o Caprichoso tem alguma informação, algum indício de pagamento? Não tem. É muito bem feito. A forma como se conduz, isso é muito bem feito. Possivelmente não vai ter um rastro financeiro no meio desse caminho. Presidente, a comissão é responsável pela escolha e a apuração, a escolha dos jurados e a apuração das notas da prefeitura. Em algum momento, desde que o senhor fez essa denúncia do dia 25 para cá, já se pronunciou? Ainda não. A comunicação ela foi muito mínima. Muito mínima. Nós não sabíamos que tinha mudado a direção da comissão e que tinha entrado novos membros. Não chegou para a gente nenhum documento oficial falando quem era o novo presidente, quem era o novo membro da comissão. Nós não fomos informados que a relação dos jurados, que eu volto a falar, que está lá na prefeitura, que nós precisamos ter acesso a essa relação de jurados, que eram os jurados que deveriam ter vindo julgar o festival. Nós não tivemos acesso a essa mudança, quando só soubemos já porque aquele rapaz que foi o ator, ele que expôs na rede social que ele tinha sido selecionado para estar em Parintins e acabou que foi deixado de lado. E nós não tivemos nenhuma informação muito segura em relação a tudo isso. Os bois ficaram às cegas e meio que o boi ficou meio às cegas, o caprichoso ficou às cegas. Presidente, ontem após a apuração, o povo caprichoso teve uma celebração aqui no Curral, Zé Castelão, para comemorar o desempenho do caprichoso no festival. E o povo caprichoso de Manaus, a gente sabe que após o festival, dependendo do boi vitorioso, a gente tem a festa da vitória. Então, o que o povo de Manaus pode esperar? Tem alguma previsão de alguma celebração para comemorar também com os torcedores de lá? Eu vi ainda há pouco um amigo meu, ele falou, postei isso aqui em tua homenagem. Não vou falar o nome da pessoa porque ele é uma pessoa muito conhecida, mas está na rede social dele. Só localizar aqui a mensagem dele. Só um minutinho, por favor. Eu sei que vocês estão com fome. Rapidinho. Me perdi aqui. Eu perdi, mas ele fala que nós somos sim o campeão do povo, que a vitória sem mérito, ela não deve ser comemorada. Nós somos campeões e a gente vai começar a tentar organizar uma festa, falar agora com o secretário de Cultura. Estava falando com os meninos. Se você olhar para um deles, você consegue ver alguém derrotado? Nós não estamos derrotados. Nós somos conscientes de tudo aquilo que nós fizemos, do que nós entregamos. Então, o povo azul e branco poderá sim fazer festa em Manaus. Vamos organizar. Nós somos sim campeões da opinião pública, campeões do povo. Nós temos mérito, entregamos muito e merecemos comemorar, sim.
por Parintins, pela cultura, pelo festival, por tudo aquilo que se foi feito, trabalhado, dedicado, entregue. E a gente não vai esmorecer, né, presidente? Nos aguardem, né? Não, caprichoso, a gente compreende o sentimento assim, de injustiça. Nós não temos sentimento de peso. Nós estamos num momento de um sentimento muito leve. Porque existem aí algumas situações. E a primeira delas é a gente conseguir, por noite, apresentar um grande espetáculo. Nós conseguimos apresentar 3 grandes espetáculos. Então, o sentimento de dar certo, a gente sabe o risco que tem fazer uma festa que não tem ensaio. A gente ensaia o bloco A, a gente ensaia o bloco B. O ensaio em consonância dos 3 blocos junto com as alegorias, no caso, ele não existe. Então a gente sai dali muito leve, feliz, com um espetáculo magnífico, maravilhoso que o Caprichoso apresentou. Apresentou um compromisso com a tradição do boi, levando para a arena tudo aquilo que nós somos de fato. Apresentou um espetáculo que a todo momento está em consonância com o regulamento do festival, por isso a gente não acredita nesse resultado, porque nós trabalhamos com o regulamento debaixo do braço, nós construímos um boi que é politicamente engajado com tudo aquilo que nós somos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós conhecemos cada passo que nós demos ali dentro da arena do Bumbódromo. Nós estamos muito felizes com o que nós apresentamos na arena. O Caprichoso foi perfeito? Não foi. Teve falhas no passado, hoje e terá, porque é impossível nós fazermos um espetáculo com perfeição total, já que nós estamos falando de uma festa que tem riscos por nunca ter ensaiado, não tem como ensaiar nossas alegorias, a iluminação, tudo. Nós vivemos em um ano altamente atípico, com uma agenda lotada para nós que fazemos o boi, para os itens, então, de muitas outras coisas e outros compromissos. A minha fala é muito no sentido de falar de arte. Eu não gostaria que ninguém me perguntasse em relação às perguntas que foram feitas ao presidente do Caprichoso. Não tenho nem advogado para responder sobre as minhas percepções da eleição para cá. Eu acompanho o festival já há muito tempo, tenho experiência em saber como é que as coisas caminham nos bastidores, na arena ou fora dela. Então, assim, as coisas foram conduzidas a partir de questões que nos deixaram muito preocupados. Desde a pergunta dessa moça, quando ela pergunta, por exemplo, no dia do regulamento, da discussão do regulamento, se a nota depois do festival ela podia ser cancelada. Para mim é uma pergunta que me deixa uma pulga atrás da orelha, quando ela pergunta para um dos nossos fiscais lá na prefeitura. O comportamento em relação a tudo aquilo que vem sendo feito durante esse processo. É importante também que a imprensa compreenda como é que é feito esse processo, né, com os jurados. Estou falando do rito oficial. O encontro com o prefeito na primeira reunião, ele vai ter uma percepção, obviamente, do que é o festival. O segundo encontro com a equipe, né, técnica de julgamento do festival, que esse ano atipicamente veio depois, ou seja, eu e o representante do Boi Contrário falamos primeiro sobre os temas dos bumbás, e depois que eles foram saber sobre o regulamento do festival, isso é uma coisa estranha, né? Geralmente os jurados sabem primeiro como funciona o regulamento, para depois entender o processo. Não entendi porque esse ano foi diferente. Claro que teve uma agenda muito apertada também por conta dos jurados, mas muitas questões assim, como torcedor, por isso que eu não quero falar aqui numa live e numa coletiva do Boi Caprichoso, que essa live não me pertence, ela pertence à associação, não seria responsável com os patrocinadores, com os torcedores, né? Então eu vou engolir a minha percepção, né? Como eu disse, eu não tenho nem advogado para falar tudo que eu penso sobre tudo que vem acontecendo, não apenas nesse ano, porque eu acredito que nos últimos anos o resultado do festival não condiz com a realidade. Não penso que o festival tenha plasticamente, artisticamente, uma diferença nos anos anteriores de 2 décimos, 3 décimos, mas prefiro ficar calado. E prefiro me ater a tudo aquilo que nós apresentamos na Arena do Bumbódromo. Nós estamos confiantes que nós estamos no caminho certo, que nós estamos conduzindo um trabalho muito bonito no Bloco A, comandado por grandes compositores, como Ronaldo Barbosa, como Adriano Aguiar, como Caetano Medeiros, como os itens que cantam afinadamente bem, como os itens que conduzem o festival com muita maestria, com muita emoção, trabalhando em todas as suas nuances musicais,
temos um bloco B muito forte, afinal, Caprichoso que trouxe esse item para o regulamento, coreografia, porque é competente, porque faz, porque traz dos itens individuais e dos seus corpos coletivos um verdadeiro espetáculo cênico, coreográfico. E sobre o bloco C eu não preciso falar. Ninguém aqui acredito que possa desmerecer um trabalho junto àquilo que concorre ali dentro das cenas, com acabamento, com composição plástica e a disposição dos seus elementos visuais, cor, forma e tudo aquilo que a gente sabe em relação ao regulamento do festival, em relação à alegoria, lenda amazônica, figura típica regional, ritual indígena e vaqueirada, tuxal e tudo aquilo que compõe ao bloco C. Estamos convictos e muito felizes com o resultado daquilo que nós apresentamos. Tivemos sim dificuldades, superamos dentro da arena e fizemos um festival grandioso, forte. O parentinense ele é pávoro, o parentinense ele tem um enxerimento de não querer fazer um festival fraco. A gente compreende que a cultura é viva, que a cultura é dinâmica e nós vamos dialogar sim com as novas tecnologias. Que legal que hoje vocês não estão com gravadores para depois ter que tirar a fitinha e ter que rebobinar e fazer um grande trabalho. Um grande trabalho. Vocês estão com celulares na mão, porque isso ajuda vocês a fazerem um trabalho bonito e mais fácil. É assim que a gente compreende. O guindaste ele não vem para fazer só uma pavulagem cultural na brincadeira, ele vem para facilitar a nossa vida no espetáculo, assim como os celulares de vocês e todas as outras tecnologias que vocês vão usar para fazer as suas edições após o trabalho de vocês. Ele vem como mecanismo, ele vem como um suporte, um auxílio para facilitar a nossa vida. Vida essa que eu gostaria de falar para a nossa galera e para a galera do Boi Contrário também. Respeitem o trabalhador dos dois bumbás. Não é fácil fazer o festival que nós fizemos. Então, tenha muito cuidado com as brincadeiras, inclusive ao nosso torcedor, porque é muito difícil. É muito fácil você chegar aqui com a sua camisa de torcedor apontando dedos, mas você não sabe que o nosso trabalhador de ambos os bumbás passam para construir a festa. Eu tenho muito respeito ao Boi Contrário e à sua história. O que eu não posso é deixar com que tudo aquilo que vem acontecendo no festival a gente possa engolir e deixar para lá. Mas respeito a todo momento todas essas pessoas que fazem essa festa, com toda a dificuldade que tem. Não é fácil viver de cultura no Brasil. E vocês vão saber disso visitando, inclusive, Parintins a partir de agora. Nós estamos dentro de um projeto forte, a Escolinha, que vai reabrir. E vocês vão ver um boi funcionando. Agosto, setembro, outubro, novembro, uma pausa rápida para o Natal. Muito quando eu falo rápido é porque provavelmente a gente vai ter trabalhos natalinos, então pausa de 5 dias entre o 24 e o dia 1º, porque a gente não para. Então a gente acredita que está no caminho certo. Ninguém vai apontar o dedo na nossa cara e dizer que nós temos que mudar. Nós sabemos o caminho do Caprichoso, que trabalha com tradição, tecnologia, trabalha com um social forte, que, ao meu ver, quando o resultado caminha para o outro lado, você tira o incentivo de quem está fazendo um trabalho de alimentação, com tudo aquilo que foi colocado fora da arena para os nossos brincantes. Estamos convictos e continuaremos com uma excelência no trabalho artístico sempre. Já só uma frase do Edivan que ele usou ontem: o troféu não veio, mas a nossa integridade está intacta. Então a gente segue forte aqui e a gente vai avançar cada vez mais, lutando. Momento difícil para todos nós, mas a gente não se vê derrotados, com certeza disso. Muito obrigado a todos.